região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área. Sejam todos bem-vindos. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência, juntos com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia, rolando a bola para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com 7 reforços já anunciados, Guarani busca oficializar mais 3 atletas hoje, último dia da janela de transferência. O zagueiro Alisson e os atacantes Mirandinha e Pedro Del Valle estão próximos de chegarem por empréstimo ao clube alviverde. No processo de reformulação, diretoria confirma as saídas de Pedro Manuel e Caio Cristian. A caminho do Paysandu, Anderson Leite também é mais uma baixa no elenco alviverde. Anunciado oficialmente na manhã de hoje, Leo Kovic já teve a documentação regularizada no BID e está à disposição de Valentim para o próximo jogo contra o ABC. Luto. André Dias, ex-goleiro da Ponte, morre aos 56 anos, vítima de complicações de um problema intestinal. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube campineiro lamentou o falecimento do também ex-treinador de goleiro. Podendo garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira entra em campo hoje contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Para se garantir no Mundial, a seleção precisa vencer o jogo e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela. Se houver empate nesta partida em Montevidéu, o Brasil precisa que a Argentina derrote a Colômbia. Palmeiras lança camisa para a Copa do Mundo de Clubes e vai estreá-la contra o time de Messi. O uniforme tem base dourada e faz parte de linha especial da Puma para a competição. Valores da camisa na versão torcedor são R$ 599,99 feminina e R$ 649,99 na versão masculina. Botafogo anuncia Arthur Cabral e atacante a mais um reforço para o Mundial de Clubes. O jogador de 27 anos deixou o Benfica de Portugal para compensar a saída de Igor Jesus, que está a caminho do Nottingham Forest. 971021493. Estou aqui à sua disposição. Mensagem de texto. É mandar mensagem porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. E hoje é dia de Brasil em Campo. A estreia de Carlo Ancelotti em território nacional. O Brasil pode carimbar hoje, terça-feira, 9h45, seu passaporte para a Copa do Mundo quando recebe o Paraguai.
O jogo será realizado em Itaquera pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. O provável Brasil: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Já o Paraguai do técnico Gustavo Alfaro, que está invicto no comando técnico de La Arroja. A escalação do Paraguai: Gatito Fernandes, Cáceres, Gustavo Gomes, Alderete e Júnior Alonso, Diego Gomes, Andrés Cubas, Vila Sante e Almiron, Enciso e Tony Sanabria. Apita o jogo da Venezuela, Jesus Valenzuela. O árbitro de vídeo será Juan Soto, também da Venezuela. 9h45, a bola rola em Itaquera, a transmissão da Rádio Bandeirantes, em Brasil e Paraguai. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vocês lembram da Larissa Riquelme, torcedora símbolo da seleção paraguaia? Sai até na Playboy aqui em Jundiaí, no Brasil, em Jundiaí também. Meu Deus do céu, ela tá aqui aparecendo de novo, tá bonita, continua bonita. Ela promete estar na Neoquímica Arena, vamos aguardar, né? Hoje tem seleção brasileira, não é? O Brasil deve ter substituições e modificações. O Cunha vai jogar provavelmente no lugar do Richarlison, vai entrar o Rafinha de começo. E pode ser que entre o Gabriel Martinelli no lugar do Estevão. Eu não faria isso. Eu manteria o Estevão, jogaria o Rafinha, ou Estevão ou Rafinha por dentro, pode fazer a variação, Cunha na frente, e o restante eu faria tudo igual. De qualquer maneira, tem até a possibilidade na lateral direita o Wesley, que não jogou no primeiro jogo, atuar. Mas não acredito. Então hoje você vai acompanhar, 21h45, a partir das 21 horas nosso time vai estar em campo aqui, eu, Bolis, o Gleger, para as maiores informações, emoções, Brasil e Paraguai direto do estádio do Corinthians, né? O Brasil precisa vencer. O Brasil precisa vencer de qualquer maneira, porque a situação é a seguinte: a Argentina tem 34, é a primeira. Equador 24, Paraguai 24, Brasil 22, Uruguai 21. O Brasil, se vencer, passa o Paraguai. E praticamente a Venezuela vai perder para o Uruguai. Dificilmente a Venezuela vai suportar o Uruguai, mas pode acontecer um empate de repente, né? Daí a Argentina vai ter que ganhar da Colômbia, como a gente já disse em destaque. Mas o Brasil vencendo, e eu acho que vai vencer, vai a 25 pontos e praticamente sela, em termos de Copa do Mundo, a sua classificação. Como diria o profeta, vamos aguardar. E para você que curte a Larissa Riquelme, assista pela televisão ou ouça a Rádio Bandeirantes, que pode ser que você mate saudades da musa do futebol paraguaio. Vamos lá. Bom dia, CH, é o Batata de Rio Preto. Hoje amena temperatura sem sol. Que pena a partida do grande André Dias. Condolências aos familiares. Abraço. Eu fiquei muito chateado também, cara. O André Dias era um boa praça, viu? Teve um problema intestinal aí, foi muito cedo, faleceu muito novo e a gente fica muito triste com isso. E eu faço das suas palavras, meu caro Batata, as minhas. Condolências aos familiares. Bom dia, CH, o melhor do interior do Brasil. Não, calma, Pico. É gentileza da sua parte. Vejo o Guarani muito forte com as contratações de janela. Rumo ao G8. Pico. Abraço, meu amigo. E obrigado pelas palavras. Lamentável falecimento de André Dias. A Ponte sempre perdendo pessoas importantes da sua história. Avelar infelizmente, faz parte da vida. Todos nós, um dia, vamos partir desta para uma, espero, melhor.
E não é diferente com o André Dias. Tem algumas coisas que nós não temos a sabedoria para poder compreender, mas elas acontecem todos os dias. E eu lamento muito o falecimento dele, porque, vou repetir, é um cara que eu respeitava e gostava muito. Vamos lá. Uma notícia que nos deixou muito tristes, o falecimento do ex-goleiro da Ponte, André Dias. Que Deus possa confortar familiares e amigos. Valnei Matheus, valeu, Valnei, tá registrado aqui. Aqui é o Antônio Carlos do Jardim São Lourenço. Uma sugestão para o Guarani. Já que o time da Copa Paulista vai estrear domingo, dia 15, por que não tenta colocar como preliminar o jogo do time principal? Antônio Carlos, a sua ideia é ótima. O problema é o seguinte: são dois donos do evento diferentes. Campeonato Brasileiro, quem determina é a CBF. Campeonato Copa Paulista é a federação que decide. E você sabe disso, né? A federação não é que rompeu com a CBF, mas o Reinaldo Carneiro Bastos não apoia essa gestão. Não sei se acontece a mesma coisa da CBF para com a federação, e acho que esse acordo é difícil de acontecer. E a sua ideia é muito boa, deveria funcionar assim, mas infelizmente eu acho que isso não vai ser possível. E também tem os interesses de televisão, tem uma série de coisas, né? Você tem que preparar o estádio, não é fácil. O dia amanheceu triste para a nação pontepretana com o passamento do grande goleiro, ou treinador de goleiros, André Dias. Deus conforte toda a família. Leandro de Rezende. CH, meus sentimentos à família do gigante André Dias, que faleceu ontem. Agora, falando do outro goleiro, Volpato, se a moda pega agora de ganhar na justiça por jogar à noite adicional noturno, nenhum time vai querer jogar depois das 22. Tandy Negrão, você tem toda a razão. Toda a razão. Ontem eu fui perguntado pelo Batista à tarde e eu fiquei, assim, incrédulo. O problema não é o reclamante ir lá, botar no processo e tentar acionar. O duro é o juiz assinar ganho de causa, cara. Como é que pode? A pessoa que dá um ganho de causa desse tipo, ela não tem ideia como é que o futebol funciona. Porque não é possível que uma pessoa seja conivente, um juiz dê ganho de causa. Tudo bem, dá para recorrer tudo, mas lamentável. Eu não estou discutindo aqui a iniciativa do reclamante. O que eu estou discutindo é dar ganho de causa para uma coisa dessa que a gente sabe como funciona no dia a dia, né? Tá registrando aqui o Avelar. Obrigado, Avelar, que você conhecia pessoalmente. Uma grande pessoa, é verdade. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, ele estava trabalhando no Sub-13 do Paulista de Jundiaí, acho. Né? A informação que eu recebi aqui, eu não consegui checar. E eu lamento muito. Lamento de verdade. 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Hoje é o último dia desta janela de exceção de transferências aberta para o período do Mundial, então é a última data aí para os clubes definirem contratações para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani já confirmou 7 reforços, já foram anunciados, oficializados, e agora mais 3 estão em vias de também fecharem contrato. São casos do zagueiro Alisson e os atacantes Mirandinha e Pedro Del Valle. Os 3 estão muito perto de chegarem por empréstimo ao clube alviverde. Então nós poderemos ter, pelo menos 10 contratações nesta janela, quase que um time inteiro diferente do Guarani, que busca a recuperação na competição. Claro que se jogadores estão chegando, outros estão saindo também. É natural dentro deste processo de reformulação. A diretoria confirmou as saídas do Pedro Manuel e também do Caio Christian. Além disso, o Anderson Leite está a caminho do Paysandu, é outro que deixa o Guarani. Bugre volta a campo no domingo, joga no Brinco de Ouro contra o Itabaiana, vem de vitória para cima do Retrô, vitória esta que serviu para tirar o Guarani da zona do rebaixamento, e agora com um novo time reformulado, contratações, reforços chegando,
A expectativa da torcida, da comissão técnica e também da diretoria é que o Guarani mire uma outra meta, um outro objetivo no campeonato, que é a classificação entre os 8 melhores e assim para se manter na briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas calma, claro, sempre com muita prudência, com muita cautela. O próximo jogo domingo em casa contra o Itabaiana, as informações do Guarani aqui no Nossa Área. Bom, a informação correta é que o André Dias, ele tem um projeto em Olambra. O time me chama, acho que chama Maccabi, né? E lá tinha o Sub-13 e o Sub-15 do Paulista de Jundiaí, ele trabalhava lá. Então a informação que eu tinha era correta. O Jair está dizendo o seguinte: CH, respeito a opinião de todos, mas você tem acompanhado o desempenho da seleção venezuelana? Tenho. Considero ela a favorita contra o Uruguai. Infelizmente o Brasil vai empatar e ser vaiado. Não gostaria que isso acontecesse, mas é o que vai acontecer. Paulo Neves, da Vila Nova. Não é? Nossas condolências pela passagem de um dos ícones da Vila Nova que nos deixou ontem, Jair Garnica. Tá bom, tá registrado. E fica aqui minhas condolências a toda a família. CH, o Guarani vem forte após janela de contratações, tendo em vista que a Série C está num nível muito baixo. Esaú. Muito bem. Ah, legal, cara. Outra informação legal. O Gustavo Bueno trabalhava no projeto junto com o André Dias. Legal, tá registrado. E agora comentando o Gleger Zorgin, chegando aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Fala, Gleger, bom dia. Oi, CH, um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, bom dia. CH, reforços chegando no Brinco de Ouro, eu acho importante demais. Aliás, o Guarani, né, nesta janela aí, tem a previsão, já 7 jogadores anunciados, né? E ainda com a possibilidade de chegar alguns outros atletas. A gente sabia que era importante, que o Guarani precisava se reforçar. Eu não vou negar, eu gosto dos nomes, acho os nomes interessantes. Acho nomes em posições que o Guarani precisava demais. Acerta o Guarani. A contratação do Diego Torres é importante demais, é um jogador diferenciado. Um jogador que para essa divisão, na minha opinião, tá numa prateleira acima, então o Guarani acerta, né? O Brunão também, uma boa contratação, enfim, Cicinho, jogadores mais experientes, vai um pouco na contramão daquilo que foi feito no planejamento para a Série C no início do ano, né? Campeonato Paulista e também Campeonato Brasileiro, mas o Guarani tentando mudar a rota e tentando reforçar o time. Eu acho que tá certo, parabenizar a diretoria, porque o mercado é difícil, o mercado é complicado, é complexo, até mesmo pela situação em que se encontra o Guarani na competição. Mas eu acredito muito que com a chegada desses reforços, o Guarani tem tudo para conquistar aí uma arrancada e buscar aí, pelo menos estar aí entre os 8 nessa primeira fase. Para mim, muda a rota o Guarani e acerta a diretoria nos nomes trazidos, viu, CH? Muito bem, eu também gostei da movimentação e do esforço, não é? Pessoal aqui muito empolgado, mas eu não vou ficar empolgado com nada, não. Vamos ver dentro do campo como as coisas se acertam. A tendência é que as coisas melhorem. Mas calma, devagar com andor, porque o santo é de barro e essa longa estrada da minha vida esportiva, ela recomenda precaução. Agora, que a diretoria fez um esforço, valeu a sacudida, né? Valeu. E a mudança também. Agora, precisa dentro do campo a bola começar a entrar e o time se organizar. Mas tudo indica que vai acontecer isso. Como diria o profeta, vamos aguardar. 11h51, deixa eu mandar um abraço aqui, meu caro Leandro, para o Pedro Pansani. Obrigado, cara, pelas suas palavras. É muita gentileza de todos vocês aqui, gostando do trabalho de todo o time. Timaço de Carlos Batista aqui da Rádio Bandeirantes, a quem eu agradeço todos os dias pelo carinho da audiência. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca confirmou oficialmente a contratação do lateral Lelkovic, jogador que estava na Inter de Limeira, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem 25 anos, inclusive já iniciou os treinamentos. Está à disposição do técnico Alberto Valentim para a sequência da Série C. Ele disputou 15 partidas pela Inter de Limeira nesta temporada, entre o Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro, e chega por empréstimo. Lelkovic foi formado nas categorias de base do Grêmio e também do Internacional. Também passagens por Vitória, Avaí e Grêmio Prudente. Lá estava antes de chegar à Inter de Limeira. O nome dele já foi publicado no BID e a sua participação está garantida aí para o restante da temporada. Seja bem-vindo, portanto, o Lelkovic. A equipe da Ponte Preta que contratou ele exatamente para suprir a ausência do Danilo Barcelos, Danilo Barcelos que vai passar por cirurgia, vai ficar um bom tempo fora. Então, Lelkovic vem para cumprir aí, para suprir, na verdade, esta carência na lateral esquerda. E hoje é um dia de luto para a Ponte Preta, CH? André Dias, ex-goleiro da Macaca, faleceu aos 56 anos em Sorocaba, vítima de complicações de um problema intestinal. Em nota divulgada nas redes sociais, a Ponte Preta lamentou o falecimento do também ex-treinador de goleiros, Ele tem um nome marcado, registrado na história da Ponte Preta, tanto como goleiro, como também funcionário, como preparador de goleiro. Então fica a solidariedade do torcedor ponte-pretano aí, a família do André Dias. Macaca volta a campo sábado, 5 da tarde, confronto contra o ABC no estádio Moisés Zucarelli, na sequência desta Série C. CH. Imediatamente acionando o Gleger Zorzin. Fala, Gleger. CH, momento muito triste, Hoje de manhã recebi a notícia de que o meu grande amigo André Dias acabou falecendo e a gente fica muito triste, chateado. Fica aqui os meus sentimentos a todos os familiares, a todos os amigos do André, um cara espetacular, uma pessoa maravilhosa. Além de ser um grande profissional, foi um grande jogador, foi um grande goleiro. Depois partindo para novas funções aí dentro do futebol também. Um cara muito querido no meio do futebol. Então, quero deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares e, sem dúvida nenhuma, hoje a minha manhã, sem dúvida nenhuma, e o meu dia muito triste com essa notícia. Que Deus abençoe a todos e que Deus também dê uma passagem de muita luz, de muita paz ao nosso grande amigo, o nosso goleirão André Dias, que faleceu aí neste dia de hoje. Beijo grande a todos os familiares do CH. Muito triste. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Quer facilitar o seu trabalho no campo, amigo? Vem para a seleção do AgroSteel. Motosserras, motobombas, motopodas, motores estacionários, perfuradores e motocultivadores, com descontos especiais e em 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem estilo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, pela 11ª rodada, o Criciúma bateu o Vila Nova pelo placar de 1-0. O Amazonas venceu o Atlético também por 1-0. Goiás, Novo Horizontino, Cuiabá e Coritiba estão nas 4 primeiras posições na Série B. Botafogo, Amazonas, Atlético e Paysandu estão na zona do rebaixamento após 11 rodadas da competição.
a Série B, que retorna na próxima sexta-feira. Eliminatórias da Copa. Hoje tem o Brasil em campo, logo mais 9h45. O Brasil encara o Paraguai, tendo a possibilidade de garantir hoje a sua classificação à Copa do Mundo de 2026. Hoje também tem Bolívia e Chile. 8 da noite tem Uruguai e Venezuela. 9 da noite, Argentina e Colômbia. 9h45, Brasil e Paraguai. 22h30, horário de Brasília, tem Peru e Equador. Na classificação das eliminatórias da Copa, a Argentina na liderança já classificada com 34 pontos. O Equador tem 24, o Paraguai 24, o Brasil é o quarto colocado com 22. O Uruguai é o quinto com 21 e a Colômbia ocupa a sexta colocação também com 21 pontos. A Venezuela, nesse momento, iria para a repescagem, ocupa a sétima colocação com 18. Ainda brigam Bolívia 14, Peru 11 e mais distante o Chile, o lanterna das eliminatórias da Copa com apenas 10 pontos. Vale destacar que pelo Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo apenas no fim de semana. No sábado, 5 da tarde, Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o ABC e o Guarani joga no domingo às 7 da noite contra a Itabaiana no Brinco. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, e o destaque final de hoje é o jogo da seleção brasileira, né? Brasil e Paraguai na Neoquímica Arena, com transmissão do nosso time aqui. Leandro Bolles vai narrar eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Tem Brasil e Paraguai hoje, 21h45, aqui na Bandeirantes. E que você tenha uma ótima terça-feira. O Nossa Área volta amanhã, às 11h30 da manhã. Até lá. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube.